Capítulo 2. No dia 29 de outubro, a canoa de casca de árvore estava terminada. Pencroff cumprirá sua promessa e em 5 dias tinha uma espécie de piroga, cujo casco foi cintado com varetas flexíveis de crejimba. Um banco na popa, outro no meio, servindo de trave, um terceiro na proa, estribos para sustentar os cabos de 2 remos, uma zinga para direcionar, completavam essa embarcação, que media 3,5 metros de comprimento e não chegava a pesar 100 quilos. Quanto à operação de lançamento, foi extremamente simples. A leve canoa foi carregada até a areia, para a beira d'água, em frente à Granite House, e a pré-mar a fez boiar. Pencroff, pulando imediatamente dentro da embarcação, manobrou-a com a zinga e constatou que estava perfeita para o uso a que se destinava. Urra! Exclamou Marujo, não se eximindo de celebrar assim o próprio triunfo. Com ela, poderíamos circunnavegar o mundo. Zombou Gédéon Spilett. Não, a ilha. Usando pedras como lastro, mais um mastro na proa e o pedaço de vela que o Sr. Smith fabricará um dia, iremos longe. E então, Sr. Cyrus, Sr. Spilett, Arbuthnot, por que não vem testar nossa nova embarcação? Que diabos! Afinal de contas, precisamos verificar se ela nos aguenta todos juntos. Era um teste imprescindível. Pencroff, com um golpe da zinga, levou a embarcação até a beira da praia, por uma estreita passagem que havia entre as rochas, e ficou acertado que, naquele mesmo dia, testariam a canoa, seguindo rente ao litoral até a primeira ponta, onde terminavam os rochedos do sul. Ao embarcar, Nab exclamou: Ei, o seu barco está fazendo água, Pencroff. Não ligue, Nab, respondeu o marujo. A madeira precisa de um tempinho para se impermeabilizar. Em 2 dias, o problema estará sanado e nossa canoa não terá mais água no ventre que o estômago de um bêbado. Todos a bordo. Feito isso, Pencroff apontou para o mar aberto. O tempo estava magnífico, o mar, calmo como as águas contidas nas margens estreitas de um lago, e a canoa mostrou-se capaz de enfrentá-las com a mesma segurança que exibia ao subir o sossegado curso do Mercy. Enquanto Nab e Arbert encarregavam-se dos remos, Pencroff, na popa da embarcação, manobrava a zinga. Atravessando o canal, o marujo passou rente à ponta meridional do Recife. Uma leve brisa soprava do sul. Não havia uma marola, nem no canal, nem no mar aberto. Apenas compridas ondulações, que a canoa mal sentia, pesada como estava, engrossavam a superfície de quando em quando. Afastaram-se cerca de 800 metros da costa, de maneira a avistar o Monte Franklin em todo o seu prumo. Em seguida, virando de bordo, Pencroff voltou na direção da foz do rio. A canoa então acompanhou a margem, a qual, por sua vez, arredondando-se na ponta extrema, escondia toda a pantanosa planície das Tadornas. Essa ponta, que a forma da curva do litoral alongava, ficava a cerca de 2 quilômetros do Mercy. Os colonos resolveram ir até lá e não ultrapassá-la senão o estrito necessário para terem uma noção panorâmica da costa até o Cabo da Garra. Evitando os abrolhos, de que aqueles bancos estavam semeados e os quais a pré-mar começava a cobrir, a canoa margeou então o litoral, mantendo uma distância de 400 metros. À medida que corria desde a foz do rio até a ponta, o paredão perdia altura. Era um amontoado de rochas graníticas, caprichosamente distribuídas, bastante diferentes da cortina formada pelo planalto do mirante, e de aspecto extremamente selvagem. Parecia que uma imensa caçamba de pedregulhos havia sido despejada ali. Nenhum tipo de vegetação medrava no rabicho agudo, que se estendia por 4 quilômetros a partir da floresta e evocava nitidamente o braço de um gigante saindo de uma manga de verdor. A canoa, impelida pelos 2 remos, avançava sem dificuldade. Gédéon Spilett, com o lápis em uma das mãos e o caderno na outra, rascunhava o contorno do litoral. Nab, Pencroff e Arbert confabulavam e analisavam aquelas regiões que ainda não conheciam, e, à medida que a embarcação descia para o sul, os 2 cabos mandíbula pareciam se deslocar e fechar ainda mais a Baía da União. Quanto a Cyrus Smith, não falava, apenas observava, e, pela desconfiança estampada em seu olhar, parecia estar diante de uma região estranha e fora dos padrões. Após 45 minutos de navegação, quando a canoa alcançara quase a extremidade da ponte e Pencroff preparava-se para dobrá-la, Arbert, levantando-se, apontou uma mancha escura e indagou: O que é aquilo lá na praia? Todos os olhares se voltaram para o ponto indicado.
Com efeito, intrigou-se igualmente o repórter, há alguma coisa. Parece um destroço no meio da areia. Ah! Exclamou Pencroff. Já sei o que é. O que é então? Perguntou Nab. Barris, que podem estar cheios. Respondeu o marujo. Para a praia, Pencroff. Decidiu Cyrus Smith. Dali a poucas remadas, a canoa bicou na curva de uma pequena enseada e seus passageiros saltaram na praia. Pencroff não se enganara. No local, havia 2 barris, cobertos pela areia até a metade, mas ainda solidamente amarrados num amplo baú, que, de carona nos tonéis, boiara até vir encalhar na praia. Isso significa que houve um naufrágio nas paragens da ilha? Perguntou Harbert. Evidentemente, respondeu Gédéon Spilett. Mas o que temos nesse baú? Exclamou Pencroff, com uma impaciência mais do que natural. O que temos nesse baú? Está fechado, precisamos de alguma coisa para arrebentar a tampa. Quem sabe umas boas pedradas. E o marujo, erguendo um pedregulho, ia destroçar uma das laterais do baú, quando o engenheiro o deteve. Pencroff, consegue domar sua impaciência só por mais uma horinha? Mas, Sr. Cyrus, pense um pouquinho. Nossa sobrevivência pode estar dentro desse baú. Saberemos daqui a pouco, Pencroff, insistiu o engenheiro, mas, confie em mim, não o destrua, ele pode nos ser útil. Vamos transportá-lo para Granite House, onde o abriremos mais facilmente, sem destroçá-lo. Está todo preparado para a viagem e, se boiou até aqui, boiará melhor ainda até a foz do rio. Tem razão, Sr. Cyrus, eu já ia fazer uma besteira, admitiu o marujo, às vezes a gente quase perde o controle. A observação do engenheiro era sábia. Os objetos encerrados no baú, que devia pesar bastante, pois fora aliviado com a ajuda de 2 barris vazios, de certo não caberiam na canoa. Logo, era mais negócio rebocá-lo tal qual até a praia de Granite House. E agora, de onde vinha aquele destroço? Era, de fato, uma questão da mais alta importância. Cyrus Smith e seus companheiros examinaram atentamente os arredores e depois percorreram uma grande extensão da praia. Não depararam com nenhum outro destroço. O mar foi igualmente esquadrinhado. Harbert e Nab subiram numa pedra alta, o horizonte estava deserto. Nada à vista, nenhuma embarcação à deriva, nenhuma vela. Não restava dúvida, contudo, de que houvera um naufrágio. Quem sabe aquele incidente não estava conectado à bala de chumbo. Talvez estranhos houvessem atracado em outra ponta da ilha. Talvez ainda estivessem ali. Por outro lado, os colonos logo chegaram à conclusão de que aqueles forasteiros não podiam ser piratas malaios, uma vez que o destroço tinha evidentemente procedência americana ou europeia. Todos voltaram para junto do baú, que media 1,5 metros de comprimento por 1 de largura. Era em madeira de carvalho, muito bem vedado e forrado com uma pele grossa, fixada por sua vez com pregos de cobre. Os 2 imensos barris, hermeticamente fechados, pareciam vazios e aderiam a seus flancos por meio de cordas resistentes, intercaladas por nós que Pencroff reconheceu facilmente como nós de marinheiro. Parecia em perfeito estado de conservação, o que se explicava pelo fato de haver encalhado numa praia de areia, e não num recife. Era até possível afirmar, examinando-o bem, que sua estadia no mar não fora longa e que sua chegada àquela praia era recente. A água parecia não lhe haver penetrado e os objetos que ele continha deviam estar intactos. Tudo sugeria que o baú fora lançado por cima da murada de um navio à deriva, que navegava em direção à ilha e cujos passageiros, na esperança de que ele alcançasse a praia, onde o recuperariam mais tarde, haviam tomado a precaução de torná-lo mais leve mediante uma boia improvisada. Vamos rebocar esse destroço até Granite House, disse o engenheiro, onde faremos seu inventário, em seguida, se descobrirmos na ilha sobreviventes desse presumido naufrágio, o devolveremos a quem de direito. Se não encontrarmos ninguém, ficamos com ele! Exclamou Pencroff. Mas, por Deus, que diabos pode haver aí dentro? A maré já começava a alcançar o destroço, que deveria evidentemente boiar com a pré-mar. Uma das cordas que amarravam os barris foi parcialmente desenrolada e serviu de amarra para acoplar o aparato flutuante à canoa. Em seguida, Pencroff e Nab escavaram a areia com seus remos, a fim de facilitar o deslizamento do baú, e dali a pouco a canoa,
com o baú a reboque, começou a dobrar a ponta, batizada na oportunidade como ponta do destroço ou flotsam point. O rebocador estava pesado e os barris mal eram suficientes para manter o baú fora da água. O marujo temia a todo instante que ele se soltasse e afundasse. Felizmente, seus temores não se concretizaram, e 1h30 depois de partirem, precisaram de todo esse tempo para atravessar os 5 quilômetros de distância. A canoa acostava na praia de frente a Granite House. Canoa e destroço foram então puxados para a areia e, com o refluxo da maré, não demoraram a secar. Nab foi buscar ferramentas para arrombar o baú, de maneira a danificá-lo o mínimo possível, e procederam a seu inventário. Pencroff não procurou esconder que estava profundamente emocionado. O marujo começou por soltar os 2 barris, que, em excelente estado, seriam de grande serventia. Em seguida, os fechos foram arrebentados por meio de um alicate e a tampa logo se ergueu. Um segundo container de zinco forrava o interior do baú, manifestamente arrumado para que os objetos que guardava se mantivessem, em quaisquer circunstâncias, protegidos da umidade. Ah! Exclamou Nab. Tomara que sejam conservas. Espero sinceramente que não, retorquiu o repórter. Se pelo menos houvesse, disse o marujo a meia voz. O que, meu Deus? Perguntou Nab, que captara o comentário. Nada. A chapa de zinco foi rasgada em toda a sua largura, dobrada nos flancos do baú e, pouco a pouco, objetos de natureza bem diversa eram retirados e depositados na areia. A cada novo item, Pencroff soltava novos urras, Harbert batia palmas e Nab dançava. Havia ali livros que deixaram Harbert louco de alegria e utensílios de cozinha que Nab cobriu de beijos. Afinal, os colonos tinham todos os motivos para estar radiantes, pois o baú continha ferramentas, armas, instrumentos, roupas, utensílios, livros, e eis sua listagem detalhada, tal como registrada no caderno de Gedeon Spiller. Ferramentas: 3 facas com várias lâminas, 2 machados de lenhador, 2 machadinhas, 3 plainas, 2 enxós, 1 enxó com 2 gumes, 6 tesouras temperadas a frio, 2 limas, 3 martelos, 3 furadeiras, 2 brocas, 10 sacos de pregos e parafusos, 3 serrotes de diversos tamanhos, 2 latas de agulhas. Armamentos: 2 espingardas de pederneira, 2 fuzis de cápsulas, 2 carabinas de estupim central, 5 cutelos, 4 sabres de abordagem, 2 barris de pólvora podendo conter cada um 25 libras, 12 caixas de mechas. Instrumentos: 1 sextante, 1 binóculo, 1 luneta, 1 caixa de compassos, 1 bússola de bolso, 1 termômetro Fahrenheit, 1 barômetro aneroide, 1 caixa contendo uma câmera fotográfica, lente, chapas, produtos químicos, etc. Vestuário: 2 dúzias de camisas numa fazenda especial semelhante à lã, mas cuja origem era evidentemente vegetal. 3 dúzias de meias no mesmo tecido. Utensílios: 1 caldeirão de ferro, 6 panelas de cobre estanhado, 3 pratos de ferro, 10 jogos de talheres de alumínio, 2 chaleiras, 1 fogareiro portátil, 6 facas de mesa. Livros: 1 Bíblia, contendo Antigo e Novo Testamentos, 1 atlas, 1 dicionário dos diferentes dialetos polinésios, 1 dicionário de ciências naturais, em 6 volumes, 3 resmas de papel branco, 2 livros de registro com as páginas em branco. Temos de admitir, concluiu o repórter, depois de terminado o inventário, que o proprietário desse baú era um homem prático. Ferramentas, armas, instrumentos, roupas, utensílios de cozinha, livros, não falta nada. Para mim, está claro que ele previu o naufrágio e se preparou com antecedência. Não falta nada mesmo, murmurou Cyrus Smith, pensativo. E seguramente, acrescentou Harbert, na embarcação que transportava esse baú e seu proprietário não era um navio pirata malaio. A menos, sugeriu Pencroff, que esse proprietário estivesse prisioneiro de piratas. Difícil, duvidou o repórter.
É mais provável que um navio americano ou europeu tenha sido arrastado para essas paragens e seus passageiros, querendo salvar o estrito necessário, prepararam esse baú e o lançaram ao mar. É a sua opinião, Sr. Cyrus? Perguntou Harbert. É, meu filho, respondeu o engenheiro, deve ter acontecido dessa forma. É possível que, prevendo um naufrágio, alguém tenha reunido nesse baú diversos objetos de primeira utilidade, a fim de recuperá-los depois em algum ponto da costa. Até uma câmera fotográfica. Observou Marujo, com ares de incredulidade. Quanto a esse aparelho, respondeu Cyrus Smith, não compreendo bem sua utilidade, afinal, penso que qualquer náufrago teria preferido um sortimento de roupas mais completo ou uma carga maior de munição. E não há nesses instrumentos, utensílios e livros nenhuma marca ou endereço que identifique sua procedência? Perguntou Gedeon Spilett. Puseram-se a verificar. Cada objeto foi então minuciosamente examinado, principalmente os livros, instrumentos e armas. Contrariando a praxe, nem as armas, nem os instrumentos traziam a marca do fabricante, por sinal, encontravam-se em perfeito estado, parecendo intocados. Mesma particularidade em se tratando das ferramentas e utensílios, tudo era novo em folha, o que, em suma, provava que aqueles objetos não haviam sido pegos ao acaso e atirados a esmo no baú, e sim, ao contrário, que sua escolha fora meditada e sua classificação estipulada com meticulosidade. Era o que indicava igualmente o segundo forro metálico, que os havia preservado da umidade e não poderia ter sido soldado num momento de pressa. Quanto aos dicionários de ciências naturais e dos idiomas polinésios, embora sem nome de editora ou data de publicação, eram de origem inglesa. Idem para a Bíblia, impressa em língua inglesa, um enquarto notável do ponto de vista tipográfico e que parecia ter sido constantemente folheada. Já o Atlas era uma obra magnífica, compreendendo diversos mapas do mundo inteiro e planisférios elaborados segundo o esquema de projeção de Mercator, cujos dísticos eram em francês mas que tampouco trazia data de publicação ou nome de editora. Não havia, portanto, naqueles diversos objetos, nenhum indício que pudesse apontar sua proveniência e nada, por conseguinte, de natureza a sugerir a nacionalidade do navio, que sem dúvida passará recentemente por aquela zona. Seja como for, independentemente da procedência, aquele baú tornava os colonos da ilha Lincoln simplesmente ricos. Até aquele momento, transformando os produtos da natureza, haviam fabricado tudo sozinhos, e graças à sua inteligência, se saído muito bem. Mas não parecia que, enviando-lhes aqueles diversos artefatos da indústria humana, a providência quisera recompensá-los? Seus agradecimentos elevaram-se então unanimemente para os céus. Um deles, contudo, não estava nada satisfeito, Pencroff. De fato, o baú parecia não oferecer uma coisa que ele prezava imensamente, e, à medida que os objetos eram retirados, seus urras diminuíam de intensidade. Terminado o inventário, ouviram-no murmurar estas palavras. Tudo isso é muito bonito, mas o que eu mais queria não veio. O que levou nada a lhe dizer. Ora, amigo Pencroff, o que esperava então? Meia libra de tabaco, respondeu seriamente Pencroff, e minha felicidade seria completa. Todos riram da queixa do Marujo. Da descoberta daquele destroço, porém, resultava que, agora mais que nunca, urgia fazer uma exploração séria da ilha. Combinaram então pôr-se a caminho ao raiar do dia seguinte, subindo o Mercy de maneira a alcançar a costa ocidental. Se náufragos houvessem desembarcado em algum ponto daquele litoral, de certo achavam-se em situação precária, cumprindo levar-lhes socorro sem demora. Durante esse dia, os diversos objetos foram transportados para Granite House e dispostos metodicamente no grande salão. Esse dia, 29 de outubro, era precisamente um domingo e, antes de ir para a cama, Harbert perguntou ao engenheiro se concordava em ler para todos alguma passagem do Evangelho. Com prazer, respondeu Cyrus Smith. Quando pegou o livro sagrado e ia abri-lo, Pencroff deteve-o. Senhor Cyrus, sou supersticioso. Abra ao acaso e leia o primeiro versículo que lhe cair sob os olhos. Veremos se ele se aplica à nossa situação. Cyrus Smith sorriu da reação do Marujo e, curvando-se a seu desejo, abriu o Evangelho precisamente num lugar em que um marcador separava as páginas. Seus olhos foram direto para uma cruz vermelha, que, feita a lápis, precedia o versículo 8 do capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus. E ele leu o versículo, assim concebido. Aquele que pedir,
receberá, e aquele que procurar, achará.